You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young and so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Ele é conhecido como uma grande promessa do Vasco. Ele vem crescendo muito pelo Vasco da Gama, sendo um dos melhores jogadores e um dos melhores zagueiros do Vasco da Gama. Se destacou principalmente na base. Ele não era zagueiro, ele era volante, mas agora ele é zagueiro, tendo em vista, mostrando seu potencial para muitas pessoas. E hoje eu vou contar a história dele, desse moleque que nunca desistiu dos seus sonhos, desse moleque que sempre está correndo atrás dos seus objetivos. É dele, Matheus dos Santos Miranda, mais conhecido como Matheus Miranda. Hoje é a história dele para vocês aqui no canal. Com apenas 20 anos de idade, já tem mais de 4 jogos como titular no Brasileiro, tendo em vista, mostrando aí que pode ser sim uma das maiores promessas do Vasco no ano de 2020, com 1,82 m de altura. Matheus Miranda mostrando para todo mundo aí que vai ser sim uma promessa não só do Vasco, mas também do futebol brasileiro. Vamos então, rapaziada, para a história de Matheus Miranda, isso mesmo, zagueiro do Vasco. Então vai deixando seu like, se inscreve, valeu, ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem o vídeo no canal. Tamo junto, valeu, passa lá nas páginas, segue lá a loja Fanatismo e bora contar a história aí de Matheus Miranda, isso mesmo, zagueiro do Vasco. Matheus dos Santos Miranda, mais conhecido como Matheus Miranda, ele tem apenas 20 anos, 1,82 m de altura, atualmente joga pelo Vasco da Gama. Matheus Miranda, para quem não sabe, ele tem uma parte de uma família em Magé e a outra parte onde que ele nasceu de verdade, em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias foi onde que ele começou, né, a dar os seus primeiros toques no futebol. Principalmente, né, rapaziada, futebol normal, de quadra, né, de rua. Ele jogava, então ele amava muito o futebol. Ele queria muito se tornar um jogador profissional, para vocês terem noção. Duque de Caxias é perto da Baixada Fluminense, para quem não sabe, tá bom? Aí depois, né, rapaziada, o Miranda, ele foi para as categorias de base do Vasco, né? Isso mesmo, para vocês terem noção, iniciou o futebol, né, no futsal com apenas 10 anos de idade. Ele chegou no Vasco com apenas 10 anos de idade, para vocês terem noção. Na base lá no futsal, rapaziada, ele conquistou a maioria dos títulos da base. A maioria, Taça Guanabara, Mirim, né, Carioca Mirim, cara, tudo de base o moleque acabou conquistando. Então assim, ele teve vários troféus, fez várias viagens na época. Para quem não sabe o futsal, né, quando você entra no Vasco, quando você tem no máximo 7 anos, você já vai pro futsal para você começar a pegar, né, experiência, para você saber o que é o futebol de verdade e para você, quem sabe, se ter um destaque e poder ser jogado para o campo. Então assim, o Miranda, ele nessa época ele jogava de meio campo. Para quem não sabe, Miranda, né, no futsal ele jogava de meio campo, não zagueiro. Ele era aquele meio campo centralizado ou então o segundo volante, porque ele era um jogador alto. Ele sempre foi, né, vamos dizer, o mais alto da turma. Tirando o goleiro, ele era o mais alto aí do time, para vocês terem noção. Aí, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte: em 2014, ele foi direto para, né, o campo. Isso mesmo, Miranda aí foi jogar, né, no campo, as primeiras vezes, né, vamos dizer entre aspas, né, os primeiros toques no campo, para vocês terem noção. Ele já estava lá, se não me engano, no sub-14 do Vasco, para vocês terem noção. E assim, ele pensou em desistir, porque ele não estava tendo oportunidade como meio campo. Naquela época lá, meio campo tinha vários jogadores. E com isso, né, rapaziada, ele teve uma conversa com o treinador do Vasco na época lá, que era o Sérgio de Oliveira, treinador do Sub-15, né, rapaziada. E nessa conversa, o Sérgio, junto ao Ricardo Lopes, que era o coordenador, para vocês terem noção, do Vasco, fez uma conversa maneira com ele e pediu: pô, continua no Vasco, você vai ter oportunidade. Aí o Miranda, ele comentou até sobre isso.
Aí assim, rapaziada, nessa conversa que teve, o Miranda ele gostou. A ideia, né, do treinador na época era colocar o Miranda como zagueiro, testar ele como zagueiro, né, pela sua altura e por ele ser um jogador forte. Ele foi de boa, né, teve uma conversa com a família, né, falou: Miranda, vai, cara, é oportunidade, você não pode perder, não é seu sonho, então vai de zagueiro, vai vendo o que vai dar, se dá certo vai dar certo, se não der errado, se der errado é você vendo o que vai dar. Então assim, o Miranda foi e deu certo, né, o Miranda jogou muito bem como zagueiro, para vocês terem noção, naquela época lá, e depois ele foi jogar no Sub-15 do Vasco, e nesse Sub-15 ele começou a ser chamado pela seleção brasileira de base, né, rapaziada, acabou sendo, né, convidado pela seleção de base. E nessa época aí, né, o Caio Lopes e também o Paulinho fez parte junto com ele, se não me engano, da conquista do Brasil, na época lá de um torneio que teve do Brasil e que eles foram campeões. Então assim, o Miranda, ele já estava conseguindo ter novos ares como profissional, podemos dizer, e já estava conseguindo melhorar mais ainda o seu futebol, né, e já estava, vamos dizer também, se acostumando, né, a posição de zagueiro, que não era, né, a posição dele antes, né, rapaziada. Aí assim, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte: Miranda foi subindo aí, né, de base, até que chegou o ano, vamos dizer, o ano de 2017, entre aspas, aquela Copa São Paulo do Vasco, onde que teve vários destaques. O Miranda, com apenas 17 anos, ele já jogava a sua primeira Copa São Paulo. Para vocês terem noção, o Miranda fez parte daquele elenco lá do Paulinho, Hugo Borges, né, o Douglas não fez parte porque já estava no profissional. Então assim, ele fez parte desse moleque todo, para vocês terem noção. Aí depois Cami jogou a Copa São Paulo de 2018 e a Copa São Paulo de 2019, aonde que marcou o Miranda, aonde que geral conheceu o Miranda de verdade, né, rapaziada. O Miranda teve seu destaque, jogou super bem, para vocês terem noção, nessa Copa São Paulo, onde que colocou o Vasco até o vice-campeonato. O Vasco chegou na final, perdeu pro São Paulo nos pênaltis, para vocês terem noção, mas teve um empate de 2-2, e o Miranda aí foi um dos destaques do Vasco, sendo capitão e tudo, e sendo um dos melhores zagueiros da competição, ao lado do Ulisses, né, também parceiro de equipe aí do Miranda, para vocês terem noção. Cara, o treinador dele, o ex-treinador dele, sub-20, né, o Alexandre Grazelli, comentou um pouco sobre o Miranda, sua característica. O Miranda, né, reúne as características ideais de um atleta moderno. É um jogador muito concentrado e focado naquilo que a gente entende que é o mais importante para o atleta, que são bons treinos e sempre buscando evolução. Isso se traduz nos bons jogos que ele tem feito no profissional, na segurança que ele tem, né, dado à zaga. Isso é verdade mesmo. Para quem não sabe, o Miranda subiu esse ano para o profissional. Isso mesmo, subiu para o profissional e já tem 4 jogos no Brasileiro como titular. E foi no Brasileiro, rapaziada, aonde que, ele mostrou seu futebol, né, e mostrou principalmente a personalidade como zagueiro em campo. Uma coisa que a maioria dos zagueiros não tem. Personalidade, a calma, a frieza para jogar futebol. A maioria dos zagueiros hoje, rapaziada, só faz isso, chutão. Parece raquete, cara. Parece que tá jogando ping-pong. Então assim, o Miranda não. O Miranda, ele vai na frieza, ele já manda o drible curto. Então assim, ele é um zagueiro muito veloz e que tem tudo sim para ser um grande nome do Vasco, para vocês terem noção. Mas também, rapaziada, nem sempre tem momentos bons. Antes de eu falar, né, desse momento difícil do Miranda, né, a sua estreia como profissional, para quem não sabe, foi no ano de 2018 contra o Internacional, onde o Vasco acabou perdendo por 3-1 para o Internacional, né, lá no Beira-Rio, que foi no dia 13/6 de 2018. Isso mesmo, para vocês terem noção, aquele golaço do Gangrei, lembra? Que ele pegou de primeira e já bateu pro gol. Então, o Vasco perdeu esse jogo e o Miranda fez a sua estreia na época lá, né, lá no Beira-Rio, como profissional. Foi o primeiro jogo dele. Então, ele, esse ano, não foi a primeira vez não, ele já tá no profissional, já fez jogo no profissional, já tem tempinho, já tem 2 anos, para vocês terem noção aí, da estreia do Miranda com a camisa do Vasco. Rapaziada, é o seguinte, para quem não sabe, né, o Vasco esse ano jogou a Copa RS, onde que coloca vários clubes, né, juntado. A Copa RS é um campeonato no Sul, onde que junta vários clubes, Grêmio, Internacional, Vasco,
Independente, se brincar, Boca Júnior e times colombianos, né? Uma parceria que tem, né, dessas empresas e acaba fazendo esse campeonato que chama bastante atenção do público e também de olheiros de times europeus. O que aconteceu é o seguinte: o Vasco jogou contra, né, o Independente, se não me engano, pelas quartas de finais, isso mesmo para vocês terem noção, e nesse jogo o Vasco ganhou aí o Independente por 2-1, para vocês saberem, né? O Vasco acabou se classificando para a final, para quem não sabe, perdeu para o Grêmio, mas nesse jogo aí aconteceu algo que deixou a torcida do Vasco e as pessoas muito tristes. Para quem não sabe, o meio-campista camisa 6, na época lá do Independente, Costa, meio-campo Costa, chamou, né, o Miranda de macaco, isso mesmo, chamou de macaco, fez um ato racista, para vocês terem noção. E, né, o Miranda, cara, como sempre foi um moleque concentrado, nunca perdeu a cabeça com ninguém. Ele falou as seguintes palavras, né, rapaziada? Falou: macaco não, tenho orgulho da minha cor, disse o zagueiro, para vocês terem noção. Vou deixar até o vídeo para vocês verem aí como foi a reação dele. Então, assim, cara, é complicado esse tipo de situação, porque o racismo vem crescendo muito, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Muitas pessoas que, assim, têm preconceito só pela cor da pessoa. A pessoa é ser humano, só porque ela é negra, só porque ela é parda, ela é o quê? Ela não vale mais, ela não é nada. Então os brancos agora é ouro. Nada contra, a minha cor é branca, sim, mas eu respeito. Eu tenho orgulho, meu irmão. Eu tenho orgulho de ter amigos negros, cara. Nem por isso eu fico fazendo ato racista contra os caras. Então, assim, as pessoas hoje, cara, tem que ter muita consciência mesmo, rapaziada, porque esses atos não podem acontecer nunca mais. Então, assim, aí depois, no dia seguinte, ele foi na delegacia, aí ele falou... Aí, assim, né, rapaziada, no dia seguinte, o Miranda, ele foi na delegacia, pra quem não sabe, e colocou lá, galera, demonstrou queixa, né, contra os policiais, falando que o jogador fez isso. Cara, como sempre, assim, não resolveu em nada. A verdade, essa não resolveu em nada, como sempre. Mas fica aqui a nossa indignação sobre esse ato. Isso daí já tem um tempinho, se eu não me engano, foi em janeiro ou dezembro que aconteceu isso daí, para você saber. Então, assim, rapaziada, essa daí é a história do Miranda. Pra quem não sabe, a história de Matheus Miranda aqui no canal, né, João Vitor Vasco. Tá bom, rapaziada? Tamo junto, um abraço pra vocês. Obrigado por tudo. Cala a boca. É isso aí, abraço. Macaco não. Isso é Vasco, eu tenho orgulho do Brasil, pô. Respeita orgulho, a história nossa, pô. Miranda! É isso aí, garoto! Macaco não, eu tenho orgulho. Grande Miranda! Faz o gol e manda um recado pra todo o Brasil, pro mundo, Miranda! Respeito, Miranda!